Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. O que quer dizer quando afirmamos que o reino de Deus está próximo? E foi o que João Batista falou, foi o que Jesus falou e ainda nos dizia que devemos nos arrepender, pois é chegado o reino de Deus. A gente precisa entender que o que Jesus anunciou não foi uma nova religião, mas uma maneira de viver segundo os valores eternos. Nós temos que entender o reino de Deus nessa perspectiva. E aí existem alguns aspectos que a gente precisa compreender nesta jornada. Lá Jesus dizendo em Marcos 1, 14, 15 diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. O evangelho fala das boas novas. O evangelho de Deus fala de sua salvação, ou seja, da reconciliação dos homens com Deus. Nós precisamos compreender que o que arrependemos são de nossos pecados, mas o que são pecados? É o vivermos segundo a natureza humana, vivermos de forma contrária ao que Deus planejou para nós. Quando nós expressamos o nosso egoísmo em nossas atitudes, quando revelamos orgulho, arrogância, quando demonstramos que nós devemos e que somos bons e que podemos nos empenhar para fazer algo para agradar a Deus, nós revelamos a natureza humana, nós revelamos os nossos desejos e vontade e a nossa perspectiva, e isto não é o que Deus planejou para nós em termos de ser humano. Não se trata da nossa, vamos dizer assim, de buscarmos os nossos interesses. Nós brigamos, nós revelamos ira, nós somos capazes de dividir, de separar, de criar facções, de fazer acepção de pessoas, de revelar arrogância e hipocrisia. Tudo isso é pensamento natural, é a forma de viver deste mundo e que traduz o que o diabo nos ensinou. Nós precisamos entender que somos criados ou fomos criados para sermos a expressão de Deus neste mundo. Quando Jesus nos convoca, dizendo que o Evangelho de Deus está sendo anunciado, ou seja, a reconciliação com o Criador, pois quando nós escolhemos sermos como Deus, de fato o que aconteceu foi que nós separamos de Deus, onde sobreveio de fato a nossa morte, ou seja, a separação da verdadeira vida. Nós não morremos fisicamente, mas espiritualmente nos separamos do Criador. Então Deus, na sua misericórdia, no seu ato de amor, envia seu Filho Jesus Cristo para anunciar as boas novas, a reconciliação dos homens com Deus. Porque merecemos? Não. Não porque merecemos, mas por causa da sua graça, do seu amor expresso e revelado em Cristo Jesus, que se fez oferta para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou para que nós, pelo poder de Deus, pudéssemos ter vida. Então, com sua morte e ressurreição, nós recebemos o perdão, a justificação, a reconciliação. Nós somos feitos filhos de Deus, recebemos da vida de Deus para vivermos neste mundo como Cristo. É isto que a gente precisa entender. Nós somos chamados para viver com Deus, para andar com Ele, segundo os valores eternos, sendo o ser humano que Ele planejou que nós fôssemos, vivendo em harmonia com tudo aquilo que Ele criou, não como vivemos hoje, destruindo toda a natureza, destruindo todas as coisas, sendo capazes de pisar nas pessoas para que os nossos interesses sejam atendidos. Arrepender é deixar de viver desta maneira. É reconhecer que isso está fora do plano e do propósito de Deus para nós. Somos chamados ao arrependimento, à vida, para vivermos e andarmos na presença de Deus segundo os valores do reino. Ele não nos chama para uma religião, mas para vivermos neste mundo como Cristo,
expressando suas virtudes, ou seja, manifestando graça, misericórdia, bondade, revelando o seu amor, demonstrando paciência, para que as pessoas possam conhecer a Deus. Nós fazemos isso nas nossas relações, na maneira como nós vivemos uns com os outros. Somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, andando na vontade de Deus. É isto que a gente precisa entender. Não somos chamados para vivermos uma religião, mas para vivermos a família de Deus, o povo de Deus, que são reconciliados por meio de Cristo Jesus e inseridos nesta família, feitos filhos, capacitados para andar na vontade de Deus. E por quê? Porque nós somos coparticipantes da natureza divina, recebemos do poder de Deus para andar neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e sermos o instrumento de Deus neste mundo, como Cristo, para revelar a sua vontade, seu amor e sua graça a todas as pessoas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.